Sua base de código está virando um legado. Como manter os seus projetos sempre atualizados? Fala galera, meu nome é Renan Barbosa, bem-vindos ao meu canal. Eu sou arquiteto e desenvolvedor de software e eu fiz este vídeo para dois tipos de devs: aqueles que já trabalham com sistemas legados e aqueles que ainda vão trabalhar com sistemas legados. Mas antes de começar este vídeo, um pequeno disclaimer. Se você colocar como estratégia de carreira não trabalhar com sistemas legados, sempre buscar sistemas Greenfield, muito provavelmente você vai estar deixando de lado excelentes oportunidades de ganhar um conhecimento que vai acelerar o seu desenvolvimento técnico, principalmente se você é um desenvolvedor júnior. Então, a minha orientação para você: aproveite as oportunidades sim que chegam na sua carreira para trabalhar com sistemas Greenfield, mas sempre que possível, também busque trabalhar com sistemas legados, porque é um dos caminhos mais difíceis, porém é onde você vai ganhar maior conhecimento. Então, aviso dado, vamos ao tema principal do vídeo. Bom, todo projeto, normalmente, ele vai começar com a stack mais nova possível, onde tem documentação legal, tudo atualizado. Mas ao longo do tempo, novas features vão sendo adicionadas ao projeto e se não tiver o devido cuidado arquitetural no desenvolvimento de software, o seu sistema pode sim virar um legado. E legado aqui não quer dizer somente de um sistema velho. Na verdade, um legado que todos temem é um sistema sem manutenção, desenvolvido de qualquer forma, sem tomar os devidos cuidados e sem seguir boas práticas. Ao longo do tempo, cada feature nova no projeto fica sempre mais difícil de ser implementada. Bom, mas então, qual que é a solução para evitar esse tipo de projeto legado, que todos temem? É ter o devido cuidado, mantendo a sua base de código sempre evolutiva. Então, eu vou dar algumas dicas de como que você faz isso, quais são as estratégias que você pode adotar nos seus projetos, mesmo que ele já seja um legado, para você fazer o seu projeto se tornar um pouco melhor, facilitando o seu dia a dia e também o dia a dia do pessoal da sua squad, ok? Então vamos lá. Primeiro, aposte na estabilidade e não no hype. Se você está no início de um projeto, então você tem a oportunidade de escolher a stack da sua aplicação, como por exemplo, framework, linguagem, plataformas onde vai rodar. E isso não é apenas sobre escolher o que é popular hoje, é você fazer uma análise estratégica e entender qual que será a trajetória da sua aplicação. Se você é um líder técnico ou um arquiteto, então você tem que fazer algumas perguntas críticas na hora da escolha da sua stack, como por exemplo, com que frequências ocorrem mudanças em um framework que podem quebrar a compatibilidade? Aquele framework é um framework maduro, estável, ou é um novo com futuro volátil? Qual é a experiência do seu time no domínio daquela stack? Seu time já tem experiência? Aquela stack ela está alinhada com os objetivos da organização que você trabalha? E por último, existe algum time de engenharia responsável com a evolução daquele produto? Muitas grandes empresas fazem uma análise de quais componentes, quais frameworks ou ferramentas podem entrar no projeto, que estão preparadas para entrar no projeto e que são compatíveis com a stack e com os objetivos da organização. Se sim, essa tecnologia que você está escolhendo, ela já passou ali por algum fórum de discussão. Um exemplo do mundo real da aplicação deste princípio é um projeto que começou ali com .NET Framework versão 4.5, usava o SVN e rodava no servidor on-premise. Esse projeto, nós fomos evoluindo ele passou ali pelo .NET Core 1.0, hoje está no .NET 8 no Linux e usa Git, roda no Azure e já está se preparando para ir para o .NET 10. Essa evolução bem sucedida só foi possível graças à preocupação da Microsoft com a retrocompatibilidade entre as versões, e isso permitiu com que fôssemos evoluindo a aplicação ao longo do tempo sem que ocorressem mudanças drásticas na aplicação. Segundo, evite o overengineering. Complexidade prematura é igual a dívida técnica. Existe uma ilusão na engenharia de software de construir sistemas preparados para o futuro, mas a consequência disso são sistemas que são impossíveis de evoluir no presente. Mas afinal de contas, o que é overengineering? Overengineering é adicionar abstrações, padrões para cenários hipotéticos, ou seja, problemas que o seu projeto e o seu time ainda não enfrentam. E o resultado disso é que você não está evitando que o seu projeto vire legado, não está protegendo ele da obsolência. Na verdade, você está acelerando a obsolência do seu projeto. E podem haver vários sinais de que sua aplicação possui overengineering, mas alguns deles são, por exemplo, abstrações sem segundo uso. Você cria interfaces para facilitar os testes ou caso precise trocar depois, mas há apenas somente uma única implementação no seu projeto há anos. Ou, por exemplo, patterns que não resolvem problemas reais. Strategy pattern para um código que não muda.
Factory para objetos que têm somente uma única forma de construção. Configurabilidade excessiva. Seu projeto tem 50 parâmetros de configuração, caso o cliente queira alterar, mas 45 deles nunca foram alterados em ambiente de produção. Código genérico extremo. O código é tão genérico que precisa de um desenvolvedor gastar mais de meia hora lendo aquele código para entender o que ele realmente faz. Trate cada dependência como se fosse problema seu, porque é. A ideia deste princípio é você também avaliar qual que é o grau de acoplamento de uma dependência no seu projeto, não somente a dependência. Quando você adiciona uma biblioteca de terceiros na sua aplicação, você também está herdando as suas vulnerabilidades de segurança, o seu cronograma de manutenção e todas as mudanças que podem quebrar a compatibilidade com o seu projeto e outras bibliotecas também. Muitos desenvolvedores acham que uma solução para este problema é criar várias abstrações na sua aplicação, mas uma ideia um pouco melhor é avaliar qual que é o grau de acoplamento daquela dependência, daquela biblioteca com a sua aplicação. Como, por exemplo, se o seu projeto tem várias linhas de código com o uso daquela biblioteca, então faz sentido você criar uma abstração para utilizar aquela biblioteca. Agora, se você tem somente uma única linha de código que usa aquela dependência, um único ponto, então não faz sentido você criar. O custo de criar uma abstração neste cenário ele vai ser muito maior do que o benefício. A estratégia é você simplificar o acoplamento para o seu caso de uso. Um exemplo do mundo real, pense no aplicativo mobile de um aplicativo de banco, onde você acaba decidindo utilizar uma determinada biblioteca para a criação de arquivos PDF, para gerar comprovantes de Pix, transferências, pagamentos de boleto e etc. Se você tem vários módulos no seu aplicativo com várias classes onde faz uso daquela biblioteca, então faz sentido você criar uma abstração que vai fazer o uso daquela biblioteca. Se ocorrer uma necessidade de mudança daquela biblioteca, vai ser simples de mudar, porque você já tem uma abstração para fazer aquela alteração. Agora, se você tem somente uma única classe que faz uso daquela biblioteca, então não faz sentido você criar uma abstração para ela. E aqui vale deixar bem claro que o propósito de uma abstração não é esconder uma dependência, mas sim simplificar o grau de acoplamento daquela biblioteca com a sua aplicação, com seu caso de uso. Quarto, acoplamento e coesão. É aqui que a diferença entre um código que evolui e um código que se torna legado. Falamos um pouco sobre acoplamento quando citamos a parte de abstração. Um projeto, um sistema que ele tem baixo acoplamento, ele tem componentes independentes. Você, por exemplo, consegue mudar uma parte do projeto, dar uma manutenção, sem quebrar outras partes do projeto, ou pelo menos ter poucas alterações sem quebrar o projeto inteiro. Então, quando você tem uma aplicação que ela tem baixo acoplamento, você consegue, por exemplo, substituir bibliotecas e colocar bibliotecas novas. Talvez você tenha uma lib aí que ela não tem mais manutenção, você tem que substituí-la, você consegue fazer isso sem quebrar o seu projeto inteiro. Isso facilita também que você vai conseguir refatorar mais facilmente. Os seus testes unitários, eles vão quebrar, mas ao fazer a substituição, eles continuam funcionando. E quando a gente fala aqui na parte de baixo acoplamento e você fazer a modificação de módulos e fazer refatoração, você também pode olhar a estratégia de reduzir problemas grandes em problemas menores. Você pode colocar como estratégia, por exemplo, atuar em um determinado namespace e fazer modificações e evoluções somente naquele namespace e quando tiver tudo ok, os testes passarem 100%, aí você passa para uma próxima fase de refatoração. Já na parte da alta coesão, você vai garantir que cada módulo ou classe ele tenha responsabilidades, objetivos bem claros, bem definidos. Aqui a gente começa a entrar um pouquinho na parte de Solid, mas a gente deixa esse tema do Solid para um outro vídeo. Mas um código que tem alta coesão é um código fácil de dar manutenção. Ele é muito mais fácil de entender e refatorar. O desenvolvedor, quando lê um código, quando um desenvolvedor lê um código, um projeto que é bem coeso, ele tem facilidade de entender qual que é o objetivo daquele código. E isso é um ponto muito importante, porque muitos projetos se tornam legados por causa da dificuldade de manutenção, onde muitos desenvolvedores têm o receio de fazer alterações, acabam duplicando o código para evitar de mexer num método que já existe. E isso é crucial, porque muitos sistemas se tornam legados por causa da dificuldade de manutenção. Um sistema coeso, os desenvolvedores têm mais facilidade em implementar novas funcionalidades e as alterações elas ocorrem muito mais rápido, então fica muito mais simples e fácil de manter um projeto. Então a combinação dessas duas características cria um sistema saudável, fácil de manter. Você consegue adicionar novas funcionalidades sem aumentar a complexidade da sua aplicação, adaptar a novos requisitos, atualizar frameworks sem a necessidade de ter que reescrever todo o projeto. E com isso manter uma base de código onde as pessoas queiram trabalhar
ao invés de evitar. Fechando então, a evolução é o objetivo. Uma base de código evolutiva, ela não surge espontaneamente, ela é produto de práticas de engenharia de software disciplinadas. O que determina que o seu sistema vai funcionar por vários anos e sempre atualizado não é a capacidade dele rodar hoje em produção, mas pela sua capacidade de evoluir amanhã sem custos que dificultem essa manutenção ou até proíbam essa manutenção. Concluindo então, sistemas bem arquitetados possuem custos de mudança que escalam linearmente com o tamanho da aplicação. Agora, sistemas mal arquitetados têm custos de manutenção que escalam exponencialmente. Qualquer mudança se torna economicamente inviável, e aí é nesse ponto que o sistema ele é declarado como legado, não pelo seu tempo de vida, mas pela rigidez e dificuldade em implementar novas features ou até mesmo de fazer a evolução e atualizações da aplicação. E minha última recomendação aqui para você, este livro aqui do Martin Fowler, com a participação de Kent Beck, que é o Refactoring, Aperfeiçoando o Design de Códigos Existentes. É um livro muito bom que vai te ajudar aí se você estiver trabalhando com código legado, ok? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente também sobre o que achou do vídeo e também para novas sugestões e contribuições aqui no canal. Agradeço muito e até a próxima!